Queridos irmãos, convido a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 29. Domingo nós pregamos no Salmo 28, súplica e ações de graças a Deus. E hoje nós vamos estar pregando no Salmo de número 29, trazendo para vocês o tema que é da própria Bíblia, a voz de Deus na tempestade. Vamos pensar juntos nessa noite sobre esse tema, a voz de Deus na tempestade. Você pode abrir sua Bíblia no Salmo de número 29, eu irei fazer a leitura e vocês vão apenas acompanhar. E diz assim a palavra de Deus: Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele o faz saltar como bezerro. Ele faz saltar como bezerro o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as corças, desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra lida, um texto extremamente importante escrito pelo salmista Davi, onde fala da voz poderosa do Senhor, principalmente a voz do Senhor na tempestade. Ó bendito Pai, fale ao nosso coração. Abra os nossos ouvidos, abra, Deus, o nosso entendimento e nos faz não somente entender a Tua palavra, mas receber e colocar em prática para a nossa vida espiritual. Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 29 foi escrito pelo salmista Davi, ou o rei Davi. Esse salmo, como também o Salmo 28, o Salmo 30, ele tem algo muito importante para falar para nós. No Salmo 29, Davi escreve este salmo. Alguns estudiosos tiram a conclusão que ele escreve esse salmo diante das forças da natureza, quando ele enfrenta tempestade, trovões, relâmpagos, muita chuva. E ele aproveita aquela oportunidade para escrever algo para o povo de Deus. Da mesma maneira que ele usa os meios da natureza, ele escreveu o Salmo 8, quando ele fala de uma noite de luar. Ele escreve o Salmo 19, quando ele fala de uma manhã ensolarada. Quando ele diz, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Por que Davi usa esses meios, ou esse método, para que facilitasse o entendimento para aquelas pessoas? Davi, nesse Salmo 29, ele vai falar de tempestade, de trovões, ele vai falar de relâmpagos e vai falar de muita chuva. O que é que ele quis dizer com isso? O que é que Davi quis mostrar para o seu povo e para o nosso entendimento? Pelo menos o tema aí no versículo 29 é a voz de Deus na tempestade.
como Deus se revela através da natureza, como Deus se mostra presente nas manifestações da natureza. E Davi aproveita essa oportunidade para mostrar algo muito importante do que ele estava vendo, quando ele fala de trovão, de chuva, de tempestade, não é? Se dá um trovão muito forte, eu não sei se aqui alguém tem medo de trovão, eu não sei, fora aquele, eu não sei se alguém tem medo de trovão. Aquele trovão forte, Adinalva, que dá, que você fica com medo, não é? Até os animais domésticos, os cachorrinhos, correm lá para debaixo da cama porque tem muito medo dos trovões. Pois é uma manifestação de Deus, é uma maneira de Deus mostrar que aquilo é Ele, não é? Alguém pode dizer, olha Deus falando através do trovão, através da tempestade. Nesse Salmo 29, no versículo 3 e 4, Davi vai tratar da aproximação da tempestade. Ele vai preparar o povo de que está chegando aquela tempestade. No versículo 5 a 7, ele vai descrever a ação da tempestade, como aquela tempestade se levantava no meio do povo de Deus. E no versículo 8 e 9, ele vai tratar da passagem da tempestade, quando tudo já está muito tranquilo. Por que Davi escreve esse salmo, Madalena? E ele começa com a expressão, Rony, dizendo assim, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. O que é tributar? Tributar é dar a honra, retribuir. Nesse salmo aqui, ele está dizendo assim, que nós devemos atribuir a Deus todas as coisas. Ele está chamando uma nação que possivelmente tinha uma tendência politeísta de adoração a vários deuses, de adorar ao Deus verdadeiro. O objetivo aqui do Salmo e de Davi é trazer o povo para o reconhecimento da grandeza de Deus. Tributai ao Senhor, atribua a Deus. Porque uma nação voltada para o panteísmo, para o misticismo, entre outros deuses, entre eles o deus Baal, que era o deus Baal, era o deus que mandava chuva e tempestade, segundo, não é, o povo no tempo do profeta Elias. E Deus queria que esse povo abrisse os seus olhos e entendesse e retribuísse a ele tudo o que tinha recebido. Nós não podemos deixar de tributar a Deus diante de tantas coisas que temos recebido dele. Considero que você é uma pessoa perito, considero que você é uma pessoa boa na sua área, considero que você estudou e fez jus do seu trabalho, considero que você é um bom professor, um bom profissional, considero que você é um bom patrão, um bom empregado, mas tudo isso você não pode eliminar Deus dos seus projetos. Tudo que você constrói, você deve entender que tem a mão de Deus sobre a sua vida. Tudo que você faz, se você estudou, se você trabalhou, você faz porque Deus te deu a condição, porque Deus te deu saúde e porque Deus te deu essa oportunidade. Então, o primeiro ponto que ele trata no Salmo é trazer, irmão Antônio, o povo para perto dele, para que haja o reconhecimento de que só existe um Deus. Não existe deuses, como eu vou falar já, quando ele usa a expressão. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus? Quem são esses filhos de Deus? Lá no livro de Jó, filhos de Deus são chamados os anjos. Mas a gente não vai se deter nesse entendimento. O livro de Jó fala que são os anjos, não é? Matthew Henry diz que esses filhos de Deus já são a tradução da Almeida Corrigida Fiel, que diz assim, filho dos poderosos. Alguém pode ter essa tradução. A ideia é mais ou menos assim, filho dos deuses, ou filho dos homens, ou qualquer pessoa que queira assumir outra posição que não seja filho de Deus. Bom, nós não vamos nos deter
a esse significado, mas é que ele está trazendo que seja anjos, que seja homens, que seja qualquer outra criatura, deve sim glorificar somente a Deus. Não há dúvida de que o propósito de Davi era levar todos os homens a cultuarem a um só Deus. Por quê? Porque a preocupação de Deus, quando Deus tira o povo do Egito, sabe qual foi? Foi chamar Moisés e dizer assim: escreva agora os 10 mandamentos. Olha a linha que eles vão ter que entrar aqui agora. Eles saíram de uma religião panteísta, eles saíram de um misticismo, eles saíram do Egito, agora você vai escrever o caminho por onde eles devem andar. E o primeiro mandamento ali é que eles não poderiam adorar a outro Deus, ou deuses, como eles adoravam. Como a primeira praga que foi o sangue do rio, do rio Jordão, as águas se transformando em sangue, ali foi uma punição a um deus pagão, exatamente a esse deus da fertilidade, a esse deus Baal, que era o deus que trazia chuva e que trazia tempestade. Então, qual é o objetivo do salmista? Trazer o povo para glorificar somente a Deus. Então, por que não essa palavra não é aplicada na minha e na sua vida? Tudo que nós fazemos glorifica a Deus. Quer comais, quer bebais, quer fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus. Paulo diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. O salmista repete 4 vezes a questão de honra nesse salmo, usando os verbos atributai e adorai. É como se ele tivesse dito assim: eu quero imprimir no coração de vocês que a verdadeira adoração é somente a Deus. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser louvado. Vocês não podem se esquecerem desse mandamento de Deus em adorar Ele. O Catecismo Maior, da primeira pergunta, já fecha exatamente o que Davi está falando. Quando ele diz, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus. Se tem uma coisa que eu e você tem que fazer, e nós nascemos para isso, foi para glorificar a Deus. Como é que nós glorificamos a Deus? Júnior, você não glorifica a Deus simplesmente abrindo a sua palavra dizendo glória a Deus. Você glorifica a Deus com as suas atitudes. Você glorifica a Deus com a sua vida no altar. Você glorifica a Deus fazendo a vontade de Deus. Você glorifica a Deus se colocando no caminho de obediência à palavra de Deus. Não simplesmente abrindo a boca e dar glória a Deus, como muitos acham que o glória a Deus e a expressão da nossa voz é algo que vai agradar a Deus, e quem fica calado não se agrada. Não tem nada a ver com isso. Ele disse, glorificai a Deus, tributai ao Senhor a glória devida ao Senhor, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Agora veja só, homens na Bíblia se negaram a dar glória a Deus. O primeiro está lá no Velho Testamento, que ele não quis reconhecer a grandeza de Deus. Perceba que quando o homem não quer reconhecer a grandeza de Deus, não tem como ele não ser abatido, não tem como Deus colocar ele no calabouço e mostrar a sua grandeza na vida dele. Meus irmãos, nós não somos nada, nós estamos aqui de passagem, nós somos abençoados.
pela grandeza desse Deus. Se nós estamos vivos, devemos a Ele. Se nós temos um trabalho, devemos a Ele. Se nós temos uma família, devemos a Ele. Se nós saímos de casa, devemos a Ele. Se nós comemos hoje, pelo menos 3 vezes no dia, nós atribuímos a Ele. Então, tudo que nós fazemos é para glorificar a esse Deus maravilhoso. E a Bíblia diz que tinha um rei chamado Nabucodonosor. Escute isso aqui, esse homem, ele não reconhecera a soberania de Deus. Ele não reconhecera a grandeza de Deus. E aqueles reis que se achavam sentados em seus tronos como Faraó, eles achavam que podia fazer o que queria. Não estou nem falando de Faraó, mas hoje de Nabucodonosor. E a Bíblia diz assim, ele recebe uma mensagem do profeta Daniel. Você será expulso do meio dos homens, dizendo, rei, vem cá, rei. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerás capim como bois. Você vai lá para o mato comer capim. E diz assim a palavra de Deus, passarão 7 tempos até que admitas, que reconheça que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens, passou a comer capim com os bois, seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos, seus pelos cresceram como as penas de uma águia e as suas unhas como as garras de uma ave. Em outras palavras, ele virou bicho, porque ele não aceitara a soberania de Deus. Ele não se dobrava, Flávio, diante do Deus de Daniel. E quem estava ali era um homem de Deus, era um profeta de Deus, era alguém que tinha a palavra de Deus na sua boca, que era Daniel. E esse rei, ele teve que aprender, lá no meio do mato, unhas grandes, cabelos grandes, comendo capim, feitos animais. Sabe por quê? Porque rejeitou a dar glória a Deus. O outro rei, esses 2 reis, o segundo é no Novo Testamento, é o rei Herodes. Herodes, olha o que diz a Bíblia, quando a pessoa não quer glorificar a Deus. Mas é possível que isso aconteça no meio de nós? Sim, é possível dentro de um grau de vaidade muito grande que nós atribuímos, que nós vivemos. Existe sim pessoas tão orgulhosas que não conseguem talvez atribuir a Deus toda a sua bondade e toda as suas virtudes. E lá no livro de Atos, capítulo 12, diz assim, no dia marcado, Herodes, vestido em seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. E ele começou a discursar, ele começou a falar bonito, ele começou a encher a massa, ele começou a encantar o coração daquelas pessoas. Sabe o que foi que o povo disse? Eles começaram a gritar, é voz de um Deus e não de um homem. É voz de um Deus e não de um homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus imediatamente, um anjo o feriu e ele morreu comido por vermes. Agora, olha a expressão, entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Nenhum homem pode deter a palavra de Deus. Nenhum rei mau, nenhum rei que queira impedir o crescimento, ele não consegue. Porque Deus assim o abate. Então veja só, esse rei foi o rei que ele não reconheceu, ele morreu. E a Bíblia diz, porque não deu glória a Deus, não é? Alguns irmãos acham que ele não era para dizer, glória a Deus, aleluia. Não tem nada a ver com isso. Não foi porque ele não abriu a boca para dizer, oh, glória a Deus, como eu já ouvi alguém dizer, vou dar glória a Deus para não ser comido de bicho. Não tem nada a ver, não é? É atribuir a glória a Deus, é reconhecer que ele é pó, que ele não é nada. João Batista, ele foi um homem que transmite para nós algo muito importante, sabe o que é? Que é a humildade, o reconhecimento de que ele não é nada. João Batista pregou a palavra, João Batista foi o precursor de Jesus Cristo, ele batizou muita gente,
Mas sabe o que ele disse? Ele disse, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém? Se o homem não diminuir, a partir daqui, ele vai para o chão. Se o homem ele se exaltar em qualquer situação da sua vida, Deus vai o abater. Não tem como viver nessa vida e não glorificar a Deus. Versículo 3. Ele agora vai mostrar a tempestade, não é? Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Alguma tradução diz sobre os mares. Não sei se alguém diz, acho que a Almeida Corrigida Fiel, ou é a NVI ou NVT, eu não me lembro. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as águas. Aqui é uma descrição dramática e inspirada de uma tempestade que começou certamente em algum lugar no mar Mediterrâneo. Essas muitas águas que se levantaram. Olha que coisa impressionante, como ele mostra detalhes dessa tempestade. Como Deus controla os tempos e as estações. Se nós estamos aqui hoje, talvez pensando que Deus está parado, calado, sem fazer nada, é engano meu e seu. Porque Deus, ele domina sobre todas as coisas. Inclusive o Salmo está dizendo que ele preside aos dilúvios, ele está assentado sobre o dilúvio. Ele vai usar essa expressão aqui para mostrar, sabe o quê? Que ele não vai acabar o mundo com água como ele acabou da outra vez. Ele está conduzindo, ele está na direção de toda a tempestade, de tudo que acontece na vida. Não tem como você olhar para esse salmo e não ver a grandeza de Deus. E ele diz aqui, a voz do Senhor. O que é a voz do Senhor? É Deus falando. Ele está mostrando que toda essa tempestade, essa trovoada, esse relâmpago, não tem como você olhar para aquilo e não ver a mão de Deus, não é? Não tem como ver a mão de Deus. Como eu falei no início, não sei se aqui alguém tem medo de tempestade, de trovão, mas assim, a gente quando se encontra numa tempestade, a gente teme um pouquinho, sabe do perigo dela, não é? Eu acho que uma das cidades que mais chove no Brasil é São Paulo, depois de Belém, no Pará. Eu não sei, eu nunca vi chover tanto. E um dia nós chegamos lá em São Paulo, eu e Keila, e chegamos exatamente, né, Matuto quando vai para São Paulo, é para 25 de março, né? E foi eu e Keila lá para 25 de março, uma tarde lá, deixaram nós ali, mas Johnny foi uma agonia muito grande. E começou uma tempestade, parecia que o mundo ia se acabar. Eu disse, meu Deus do céu. E que ele olhava para mim, não dá certo e vamos entrar. Entramos lá numa lanchonete, o homem baixou as portas e ficamos lá dentro, esperando aquela tempestade passar. E eu liguei para alguém que vinha nos buscar e ela disse, nós estamos indo, mas vai demorar um pouco. Aquilo ali trouxe angústia, a preocupação daquela tempestade, quando o homem abre as portas, já está tudo escuro. Eu disse, meu Deus, nós vamos morrer nessa tempestade. Mas assim, a gente entende que aquilo ali veio da mão de Deus, que tem Deus ali conduzindo toda aquela situação. Então veja só, como Deus fala. Ele fala através de uma tempestade, ele fala através de uma chuva. Escute isso aqui, eu não estou trazendo palavras fora da Bíblia. Eu não estou tirando a Bíblia como palavra única de Deus. Cuidado. Eu estou falando da experiência de Davi, mostrando a voz de Deus em meio ao caos, às dificuldades, aos trovões e por aí vai. Para depois dizer, pastor, o senhor disse que Deus fala assim, assim. Não, a palavra é que é a boca de Deus falando para você. Inclusive eu estou falando da palavra do Salmo 29. Então, lá no livro de Jó, ele vai expressar essa ideia do trovão. Quando ele diz assim, Jó capítulo 37, 2 e 3, ouça com atenção o estrondo da voz de Deus, que da boca dele troveja,
ressoa pelo céu e os seus relâmpagos brilham em todas as direções. Quando dá um relâmpago, você já está esperando o quê? O trovão. Sabe que ali tem a mão de Deus. Em Êxodo ele diz assim: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor da trombeta e o monte fumejante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Dissera a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Era a manifestação de Deus na vida do povo de Israel. Aí no versículo 3, aliás, no versículo 3 ele diz assim: ouves a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. Essa expressão glória, o termo glória, é usado 4 vezes no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3 e no versículo 9. A glória de Deus, a manifestação de Deus através da tempestade. O profeta Naum diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Há muitas situações, escute isso aqui, há muitas situações que nós passamos, Fernanda, que nós não entendemos. Há muitas turbulências na vida, há muitos mar revoltos que nós vivemos, que a gente começa a pensar: meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Não é? O mar, quando se levanta, quando ele fica revoltado, isso não implica dizer que Deus o abandonou, não implica dizer que Deus virou as costas agora para mim, para você. Nós precisamos entender que Ele se faz presente no meio da tempestade, naquilo que nós estamos vivendo. Naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, não temos, irmã Lúcia, como eliminar Deus de tudo isso que está acontecendo. Os discípulos quiseram estranhar, eles olharam para um lado e para outro, o barco enchendo de água, e ele disse: Senhor, acorda, 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 não te inquieta, não te incomodas que nós pereçamos, você não está nem preocupado com isso? Às vezes, Samuel, a visão que nós temos de Deus é de um Deus que está sentado, deitado, ou está talvez no seu trono, não está nem preocupado, não é? Feito os gnósticos que acham que Deus parece que fez o mundo, não se importa com ele, é como se fosse um relógio, deu corda e ele anda por si próprio e não precisa. Não! Se existe algo que é muito importante na vida da igreja, que é saudável você colocar em prática, e eu também, chama-se a doutrina da providência de Deus, que Deus é o Criador, que Deus é o sustentador, e é Deus quem governa todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Nada foge dos planos de Deus. A voz do Senhor, versículo 4, é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A expressão a voz do Senhor é repetida 7 vezes. Agora, por que essa insistência? Porque Davi estava falando para uma nação que precisava reconhecer a voz de Deus. Mas nós não vamos muito longe, porque nós também devemos parar e reconhecer a voz de Deus em meio às tempestades da vida. Nós precisamos parar e dizer: Senhor, é assim que o Senhor está fazendo? O escritor aos Hebreus diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. É essa palavra que Davi está falando para nós. Olha o que ele diz. Versículo 5, por que ele vai dizer essas palavras? A voz do Senhor quebra o quê? Os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Por que ele diz essa palavra? Deixa eu falar para vocês. A cordilheira do Líbano, os cedros, ficava 3.500 metros acima do nível do mar. Os cananeus acreditavam que era lá que os seus deuses habitavam.
Era conhecida por seus bosques de cedro, até mesmo as árvores robustas foram quebradas pelos trovões do Senhor. Esses cedros, você vai ver já em outro salmo, presbiticado, que era algo imbatível. Eram os cedros que não eram derrubados com as tempestades. Eram os cedros que era bem colocado e que eles não tremiam, eles não temiam qualquer estação do ano, não tinha perigo. Agora, por que Deus vai usar essa expressão? Isso é uma figura de linguagem para falar para o homem. O cedro que é imbatível, o cedro que não cai, que não se dobra, as montanhas que estão firmes, Deus derruba. Para quem ele está falando essas palavras? Para os orgulhosos, para os deuses, vocês que pensam que são cedros, vocês que pensam que nunca vão cair. Veja que Deus usa essas palavras para mostrar para o homem que ele é vulnerável, que ele é fraco, que ele é dependente, de que ele não é nada. Por mais orgulhosa que seja a nação, por mais orgulhoso que seja o presidente, o homem, ele um dia se quebra, ele vai ser o cedro. Deus está dizendo, Eduardo, olha aí, esse cedro aí, os cedros, eles não vão ficar de pé, eles vão cair pela força da natureza, com os trovões e com o relâmpago. Até os poderosos cedros do Líbano não resistiram ao golpe desfechado por um relâmpago. As árvores mais majestosas que representam o orgulho e a grandeza dos homens. Era Deus dizendo assim, o orgulho cai, você não se mantém de pé. Isaías diz assim, olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. A palavra diz, quem contendeu com ele e teve paz. Quem brigou com Deus. Não adianta, a gente não tem forças para brigar com Deus. Apesar que tem alguns crentes, alguns servos de Deus, alguns irmãos que estão brigando com Deus, que estão em luta com Deus, que estão insatisfeitos com Deus, não resolve nada, só faz piorar. Eu fico pensando, com Deus a situação é difícil, imagine sem Deus. Ele sendo amigo nosso, o presbítero Rony, a situação é essa, imagine se ele não fosse amigo nosso. Que coisa impressionante. Olha que coisa, esses homens não obedecem a Deus. Guarde isso aqui. Se você for ler o livro de Jonas, escute isso aqui, o livro de Jonas, você vai se encantar, não é? Com a vida de um homem que foge de Deus. Aliás, o encantamento naquele livro não é o homem que foge de Deus, é a graça de Deus na vida daquele homem que não desiste do homem. Vem cá, eu quero você. Mas há uns detalhes no livro de Jonas que eu queria compartilhar com você. Naquele livro, tudo obedece a Deus. Samuel, tudo obedece a Deus. A tempestade obedeceu a Deus, os marinheiros obedeceram a Deus, o peixe obedeceu a Deus, Nínive obedeceu a Deus, a planta obedeceu a Deus, o verme que mata a planta obedece a Deus, o vento oriental que derruba a planta obedece a Deus. Quem não obedeceu a Deus? Jonas. Para você ver que o problema está no homem. Até a natureza geme, mas o homem ele é orgulhoso. O homem ele quer ser autossuficiente. Você vê num livro tão belo, não é? Que tudo ali se dobra diante de Deus e o profeta é o único que se esconde e não obedece a Deus. É por isso que ele diz aí, a voz do Senhor quebra esses cedros poderosos, essas árvores tão robustas, esses homens poderosos serão quebrados. E ele vai usar figuras de linguagem para mostrar o seu poder. Quando ele diz assim, ele vai comparar a um bezerro pulando. Claro que monte não vai estar saltando nem pulando, mas é uma figura de linguagem para mostrar o quê? A grandeza de Deus. Ele faz saltar como bezerro, o líbano, o sirió, como boi selvagem. A voz do Senhor
despede chama de fogo. Versículo 8, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Então Deus faz tremer os arrogantes, os reis, os homens maus. Pensa aí como foi que Faraó tentou resistir à voz de Deus. Moisés chega lá e diz, Faraó, eu estou aqui em nome de Deus. Faraó diz, quem é o teu Deus? Não conheço. Quem é esse Deus? Ele mandou eu vir aqui para o Senhor deixar nós irmos embora. E ele disse, eu não sei quem é o seu Deus, eu não conheço o seu Deus. E Deus manifesta para aquele rei, mandando a primeira praga. Deus se manifesta para aquele rei, mandando a segunda praga, a terceira, a quarta. 10 pragas e o homem não se dobrava. Mas a Bíblia diz, o Salmo Salomão diz, que o homem, muitas vezes repreendido, Provérbio 29, o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. E no meio do mar não houve cura e ele foi afogado com todo o seu exército. Esse é o Deus que nós servimos. O Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Segundo os estudiosos, diz que o imperador romano Calígula se escondia debaixo de sua cama quando trovejava. O imperador se escondia debaixo da cama, feito um cachorro, com medo do trovão. Horácio, o poeta romano, assume que foi recuperado do ateísmo pelo terror do trovão e do relâmpago. Acaba diz que Deus não existe até certo ponto, mas quando a natureza se manifesta, não é? Quando o avião está lá a 8.000 metros de altura, balançando, aí o camarada diz, rapaz, não é? Sabe da história do pastor que não viajava de avião, e quando estava lá em cima junto do ateu, e começou o avião para lá e para cá, e o comandante disse que estava correndo risco até de cair aquele avião, o pastor chega para o ateu e diz, e aí, Deus existe ou não existe? Ele fez isso, não é assunto para essa hora. Todo mundo treme diante de Deus. Todo mundo treme diante de Deus. Ele pode até resistir até certo ponto. Mas do fundo, ele sabe que existe algo sobrenatural. Esse mundo não é feito por acaso. Tem a mão de Deus. Outra linguagem bonita que ele usa no versículo 9 é: a voz do Senhor cria as costas, desnuda os bosques, no seu templo tudo diz glória. Não é? Segundo dizem, né, eu não entendo, mas já ouvi que as costas eram um animal que tinha dificuldade de dar luz, de parir, né? E ali Deus o faria com muita facilidade. Em outras palavras, né, Deus cria as costas, Deus é que traz a vida para os animais. Agora olha o versículo 10, ele preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. Ele estava no controle quando ele disse, Noé, olha aqui Noé, eu vou mandar chuva sobre a terra, mas eu estou controlando. Aqui o controle é daqui de cima. Manda o povo entrar na arca, constrói a arca. E Noé passou 120 anos pregando a palavra de Deus. Eu vi nas redes sociais, eu fiquei até rindo, eu não sei se alguém aqui que postou isso, acho que foi não. Disse, hoje eu entendo, porque Noé encheu a arca de animais e não de gente. Porque gente é complicado, e animal é mais fácil de lidar. Então Deus está controlando todas as situações. Salmo 93 diz, levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios, o seu bramido, levanta os rios, o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Ele está controlando toda a situação. Ele sabia os dias contados do dilúvio, ele sabia o monte de água que cairia, ele sabia de toda aquela
aquele desastre que iria acontecer, ele estava dominando, não é? Infelizmente, alguns não entendem o ato soberano de Deus, alguns não entendem que esse Deus, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. E algumas religiões dizem que Deus não está nem aí, não é? Com alguém que diz assim, quando houve o tsunami lá na Ásia, alguém diz assim, mas Deus não podia fazer nada. Deus nem estava lá, se tivesse não podia, e Deus não sabia de nada. Negando a onipresença de Deus, a onipotência de Deus, não é? Esses atributos de Deus. Não devemos, sim, negar esses atributos de Deus. E ele vai concluir o Salmo, agora, de uma forma mais expansiva. Ele agora, Maria Eduarda, sai do seu mundo agora, e ele agora passa a ver agora as outras pessoas. Quando ele diz assim, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. O que é que ele quis dizer com isso? Ele mostra agora que Deus está controlando todo esse povo, aqueles seus filhos, aqueles que realmente são eleitos de Deus, ele está controlando. Aliás, ele controla todas as coisas, os eleitos e não eleitos, ele controla tudo, não é? Ele amplia aí, usando o verbo abençoar. E uma coisa que nós precisamos, ele conclui, o Senhor dá força ao seu povo e abençoa com paz. Duas coisas importantes que eu estou precisando hoje e que você precisa: força e paz. E é esse Deus soberano sobre todas as coisas que nos abençoa, que nos dá paz, que controla toda a nossa vida. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Deus fala ao nosso coração todos os dias. Deus fala ao meu coração através da sua palavra constantemente. Agora, ai de mim, ai de você, de querer ignorar a voz de Deus, não é? Não discute com Deus. Não reclame com Deus. Isso é um exercício, olhe para aqui, isso é um exercício espiritual para mim e para você. Faz esse exercício. Tributai ao Senhor, atribuir ao Senhor, não é? É difícil, porque Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Aí minha esposa que me faz pergunta dentro de casa. E pode todas as coisas ruins, as coisas que saíram do nosso controle, as coisas que aconteceram, Rogério, na minha família, na sua família, eu não tenho que discutir com a Bíblia. E a gente conversando, diz, a Bíblia diz todas as coisas. Mas como pode contribuir uma vida que foi ceifada, uma vida que foi assaltada, um casamento que se desfez, um filho que enveredou pelo caminho das drogas, uma filha que é uma vergonha para um pai, como eu conversei essa semana com um amigo meu, ele disse, minha filha está nas drogas. Uma moça que saiu de casa e filho de um servo de Deus, um homem de Deus, que pastoreou a igreja, e disse, a minha filha, ela dá muito trabalho. Já fui buscar na Boca de Fumo, já entrei no Pedregal, já entrei em todos os lugares, para a gente entender. Eu não posso eliminar Deus diante das circunstâncias adversas que têm acontecido na minha vida, na vida dessa igreja. Também eu não vou culpar Deus pelo mal que sobreveio em detrimento da minha irresponsabilidade. Porque a Bíblia diz, o homem planta e ele vai ter que colher. Vamos pensar nisso juntos. Amém? Vamos pensar nisso. Não é? E dentro da permissão de Deus, o Senhor sabe todas as coisas.
E eu disse, Deus, por que essas coisas acontecem? Porque a igreja Zona Sul está vivendo esse momento difícil. Difícil na área financeira. E eu disse, eu só tenho que fazer uma coisa. Primeiro é continuar trabalhando. Segundo, confiar na tua soberania. Amém? E Deus se encarrega de fazer a vontade dele. Que Deus nos abençoe. Amém.